Glória a Deus por mais esse dia. Glória a Deus por mais essa oportunidade concedida a nós. Somos privilegiados. Glória ao Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pai, ainda na sua presença, Senhor, nós queremos te agradecer. Agradecemos a ti, Senhor, pelo seu amor, por sua bondade, por sua infinita misericórdia, Senhor. Senhor, purifica, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, que nós estejamos inteiros para te louvar, para te adorar, para te agradecer. Santifica-nos, ó Pai, santifica-nos. Aqueles que estão adorando nos seus lares, recebe, Senhor. Abençoa, Senhor, os seus filhos. Senhor, aqueles que estão enfermos, ó Deus, vá com a sua cura. Aqueles que estão aflitos, que estão tristes, vem com o seu consolo, com a sua graça. Aquece esses corações. Aquece, Senhor, aqueles que estão frios. Senhor, somos gratos a ti, Senhor. Senhor, recebe a nossa adoração. Recebe, Senhor, a nossa gratidão. Recebe o nosso louvor. Estamos aqui, Senhor Jesus. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, Jesus. esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, Amamos o seu nome, Jesus. como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, Amamos o seu nome, Jesus. qual é o som, qual é o som, quando Deus desce na terra? Qual é o som, qual é o som? Qual é o som, qual é o som, quando Deus desce na terra? Qual é o som, qual é o som? Qual é o som, qual é o som, quando Deus desce
porta, o carpinteiro batendo a porta. E esse é o som, o carpinteiro batendo a porta, o carpinteiro batendo a porta. Esse é meu som, lado de dentro eu abro a porta, lado de dentro eu abro a porta. E esse é o som, lado de dentro eu abro a porta, lado de dentro eu abro a porta. Esse é o som do carpinteiro batendo a porta, o carpinteiro batendo a porta. E esse é o som, o carpinteiro batendo a porta, o carpinteiro batendo a porta. E esse é o som, eu abro a porta, lado de dentro eu abro a porta. Seja selado em nossos corações. Porque Tu és o Rei, Senhor. Tu és o Rei, Deus. Tu és o Deus do impossível. Meu coração chorar, sim, meu coração chorar, meu coração chorar, eu vou me quebrantar diante da Tua face, Deus, diante dos Teus pés, Deus. Sim,
falar algumas coisinhas com vocês hoje. Essa é aquele tipo de pregação que eu sei que tem gente que me odeia e tem gente que me ama. É por causa desse tipo de pregação. Mas eu me divirto com isso. Ainda mais nas redes sociais, aparecendo no YouTube, no Facebook, no Instagram. Eu me divirto com isso. Tem gente que ama as mensagens mais esclarecedoras. Tem gente que detesta, né? Tem gente que não fala comigo nunca, ou só me xinga na internet. Mas a gente ignora e segue. Porque eu só quero falar da Bíblia. Para mim, a Bíblia é o bastante. Então, vamos começar com uma entrega da nossa mente? Vamos? Então, eu primeiro vou orar. Senhor Deus, eu coloco nas suas mãos agora nossas mentes e corações, porque nós queremos, Pai, ser totalmente voltados àquilo que é a tua verdade, àquilo que é a tua vontade, àquilo que é o teu querer. Senhor, nossa opinião não é importante perto da sua opinião. Então nós rendemos nossa opinião a ti, Pai. Em nome de Jesus. Fala comigo assim, igreja. Eu, em nome de Jesus, quero ter mente de Cristo, coração de Cristo, e não vou me render aos valores desse mundo. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Vamos estabelecer uma base de conhecimento? Primeira coisa. Nós respeitamos todas as religiões, todos os pontos de vista. Mas nós temos que dizer aquilo que nós acreditamos segundo a Bíblia. E um ponto importante que hoje em dia é torcido é: Deus tem personalidade. Deus tem personalidade. Deus é um ser em 3 diferentes pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um ser indivisível em 3 pessoas. Isso é importante, não é? Eu sei, como diz aquele louvor antigo, é difícil entender como somente um só Deus ao mesmo tempo é 3. Mas é importante a gente discernir que Deus são 3 pessoas com personalidade. Deus tem coisas que Ele gosta e coisas que Ele não gosta. Simples. Deus tem coisa que Ele ama e coisa que Ele detesta. Deus tem opinião. Se você falar: Deus, essa camisa ou aquela, até isso Ele tem opinião para você. Porque Deus não é uma pessoa de opinião. Ele tem personalidade. Então esse é um ponto que nós temos que deixar claro. Você que está assistindo na internet, Deus não é uma energia cósmica. Deus é uma pessoa. Você pode se relacionar com Ele. Você pode falar e Ele vai responder. É uma pessoa que te ama e se importa com você. Mas você pode aumentar ou não esse relacionamento com Ele. Deus não é uma força, uma energia. Deus é uma pessoa. E por ser uma pessoa, há um texto interessante, né? Quando vai ter a destruição de Sodoma e Gomorra, Deus se apresenta em forma de 3 seres. Naquele momento Ele demonstra 3 seres, são 3 pessoas. Ele que é um ser. E ali estavam os 3 diante de Abraão. Olha que interessante. Nós podemos ter relacionamento com as 3 pessoas de Deus. Como Deus. Segundo ponto. Eu sei que pode parecer uma novidade para muita gente, mas Jesus era judeu. Parece estranho, não é? Jesus não era americano, Jesus não era brasileiro. O Papa pode até ser argentino, mas Deus não é brasileiro. Jesus era judeu. Entende? Jesus era judeu. Então Jesus era um judeu falando para judeus. Ele pega os 12 e envia de 2 em 2. Primeiro, Mateus 10, a casa de Israel. Depois, 72, arredores da casa de Israel para judeus. Então, é difícil entender, mas Jesus era um judeu. Terceiro ponto. O Espírito Santo não é uma energia cósmica, ET, não é. Ele é a terceira pessoa da Trindade, que quando Jesus sobe aos céus, Ele envia o Espírito para habitar em nós. Então, assim como você pode ser batizado na água, você pode ser batizado no Espírito, mergulhar nele, sabe, numa vida de oração, meditação bíblica, adoração, e lá dentro, mergulhado nele, Ele te absorver e começar a te dar mais conhecimento dele. Porque Ele veio para trazer unidade, referência, para trazer consenso e para dar direção. É o que o Espírito Santo veio fazer.
Então, uma vez que nós temos o Espírito Santo, olha o que a Bíblia diz, ele nos ensinaria todas as coisas. Nós não precisaríamos ter mestres. É lógico que é bom ter professores, sempre vamos ter, mas não dependemos deles para a salvação, dependemos do Espírito Santo. Até para nos revelar detalhes de quem Deus é. Ok? Beleza? Então, 3 afirmações que eu preciso que vocês guardem nessa pregação de hoje. Primeiro, Deus tem personalidade. Deus tem opinião. Deus tem opinião. Segundo, Jesus era judeu. Terceiro, o Espírito veio para nos dar direção, consenso e unidade. Ok? Beleza? Então vamos olhar agora os 3 momentos que a gente tem na Bíblia, quando a gente pensa no povo de Deus, no povo de Israel, ok? Os 3 momentos que eles têm, que a gente pode apontar. Temos o primeiro momento, onde Moisés, ele tem uma experiência com Deus, e ele escreve a lei. Então nós temos aqui, se você abrir sua Bíblia no meio, você vai ter Salmos. Um pouquinho mais para o lado, depois de Malaquias, você tem Mateus. Antes de Mateus, tudo isso aqui é Velho Testamento, certo? Isso começa com Moisés tendo uma experiência no monte de 40 dias, onde Deus conta para ele de Gênesis até aquele momento. Então Moisés, inspirado por Deus, ele registra tudo o que Deus disse para ele nos livros, ok? Beleza? E Moisés, quantos mandamentos ele escreve? Alguém sabe? 613 mandamentos. Moisés escreveu 613 mandamentos dados por Deus. Por quê? Porque era um povo tribal. Porque era um povo escravo no Egito. Mentalidade de escravo. Você trabalhou numa empresa durante 65 anos na empresa. E aí eu tiro de você dessa empresa e coloco em outra empresa. Quanto você demora para entender a mentalidade? Bastante, não é? Eles ficaram trabalhando numa empresa que não dava nada para eles. Uma empresa que mal dava a palha e o barro fazer tijolo. Comendo cebola e alho e sendo maltratados durante 400 anos. Qual a dificuldade de tirar a mentalidade de 400 anos para uma nova mentalidade? Então, Deus deu regras para eles, eu já preguei sobre isso aqui, né? Regras morais, éticas, sociais e religiosas. Então, Moisés, ele coloca esses 4 tipos de mandamentos para o povo se orientar no que era sair da mente de escravidão e se tornar um povo. Então, por isso, esse povo recebeu 613 mandamentos. 10 principais, certo? Os 10 mandamentos. Os 10 principais estão lá. Entenda isso. Quando Jesus vem, o que ele faz com essa lei e profetas inteiro? O que ele faz? Alguém pode me dizer? De cabeça? Não diga. Você vai errar. O que Jesus fez? Normalmente as pessoas erram isso. Fala assim, não, Jesus reescreveu isso aí. Jesus mudou. Não. Ele cumpriu exatamente isso aqui. Ele manteve a lei, ele cumpriu a lei e ele mostrou como é viver na lei. Jesus não jogou a lei fora. Mas em Jeremias 31 fala que nós seríamos chamados por uma nova aliança no sangue de Jesus. Aqui nós temos alianças. A de Adão, a de Noé, a de Moisés e a de Davi. Alianças. A de Israel, né? E a de Davi. Quando Jesus vem, ele cumpre essa lei. E ele fala de uma nova aliança no sangue dele. Na última ceia ele fala, olha, esse pão aqui é minha carne, machucado por vocês, esse sangue aqui é o meu sangue derramado por vocês. Faz isso em memória de mim, porque esse é o sangue da nova aliança. E o que diz em Jeremias 31? Diz que naquele momento, ele escreveria a lei em nossos corações. Como que Jesus fez para cumprir a lei inteira? Como? Jesus era 100% usado pelo Espírito Santo. O mesmo Espírito que ele teve que subir para mandar, isso é importante que você lembre, está no primeiro slide, que o Espírito Santo, ele veio para nos dar direção. Então Jesus falou, se eu não for, ele não vem. É melhor que eu vá para que ele venha.
Jesus disse. Jesus estava querendo dizer que para nós, como igreja, era melhor nós termos o Espírito Santo em nós do que Jesus do nosso lado. A gente pode falar, pô, queria tanto Jesus aqui com a gente, mano, no culto, né, andando na rua com a gente. Mas ele falou, para vocês é melhor que eu vá, para que ele venha. Para que o Consolador venha, para que o Instrutor venha, para que aquele do poder venha. Melhor do que andar com Jesus do lado, eu copiando a pregação que eu vi semana passada, é ter Jesus dentro, que é o Espírito Santo. Aí o que acontece? Nós somos chamados por Deus para dar vazão a esse Espírito Santo. E aí Jesus faz o quê? Ele vem e cumpre a lei e reduz os mandamentos a 2 mandamentos. Amar ao Senhor seu Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como você mesmo. Ele reduz os mandamentos a 2 principais. E fala que tudo deriva desses 2. Mas ele não extingue a lei. Ele fala que a lei ela é cumprida automaticamente ao obedecer o Espírito Santo dentro de você. Porque você pode estar com uma pedra para matar aquele desgraçado do seu vizinho. Mas no momento que o Espírito Santo fala para você, não matarás, você cumpre a lei. A vizinha está lá, toda cheirosa, dengosa. Mas na hora que ele fala, não olharás para a vizinha, ele fez, não cobiçarás a mulher do próximo. Os mandamentos são cumpridos ao obedecer o Espírito Santo. É isso, não é religião. Não é regras de religião. É obedecer o Espírito Santo. Então Jesus, ele cumpre a lei e ele faz algo que nos assusta um pouco, que é assim. Lembra que Moisés falou para não adulterar? Eu acho que Moisés pegou leve. Eu acho, na verdade, se você olhar para a mulher com desejo, já adulterou. Então Jesus, além dele não acabar com a lei, ele detalha a lei, mostrando a motivação do coração. Motivação do coração. Jesus traz para nós a responsabilidade de, com o Espírito Santo, deixar ser convencidos do pecado, da justiça e do juízo, para ter a nossa motivação analisada. Igreja, atenção nesse ponto, isso é muito importante. Jesus não vem buscar a igreja na segunda vinda, ele vem buscar quem tem o Espírito Santo. O bem mais precioso que você tem não é ser membro da igreja, não é ter 20 Bíblias, sabe? Não é saber pregar, cantar, tocar, fazer de tudo. Não, o seu bem mais precioso é o Espírito Santo. Cuide bem do Espírito Santo, guarde bem o Espírito Santo, zele pelo Espírito Santo. Porque no momento que você perder esse Espírito Santo, você não sobe com ele. O seu bem mais precioso é o Espírito Santo. E Jesus mostra que a motivação da lei toda é obedecer o Espírito Santo. Porque na aliança anterior tem regras. Com Jesus não tem as regras. Tem o Espírito Santo. E aí nós temos o terceiro momento, que é a igreja. Está lá a igreja. O que a igreja é? Jesus morre, ressuscita, sobe aos céus. Envia o Espírito Santo para a igreja. A igreja é um povo que tem o Espírito Santo, que começa a andar juntos como corpo de Cristo pela terra. E esse povo que anda como corpo de Cristo pela terra, eles têm o quê? Unidade. Eles têm consenso do Espírito. Eles têm autoridade espiritual. Eles têm o Espírito. E aí chega um ponto onde eles têm que fazer algo que até então nem Moisés nem Jesus fizeram. Eles têm que falar com os gentios. Lembra que eu falei que Jesus é judeu? Jesus é judeu. A mensagem de Jesus é para quem? É para os judeus. 100% adaptada aos judeus. Mas ele enviou o Espírito, por quê? Porque a igreja agora tem que adaptar essa realidade para os gentios, para nós. Olha como é interessante. Pedro vai lá, entra na casa de Cornélio. Pedro vai lá e come com gentios. Aí vem os religiosos e fala: Pedro, você podia comer com esses caras? Pedro andou com Jesus. Jesus comia com pecador, com prostituta, com gentil, com cobrador. Jesus veio demonstrar o amor. Mas Jesus não tinha entregue essa mensagem para os gentios. Ele esperava que o Espírito Santo viesse
preparasse a igreja para fazer isso. Sabe por quê? Porque Jesus foi 3 anos e meio. Nós temos agora 2000 anos de pregação para gentios. Igreja, nós. E agora a gente tem que adaptar, tem que entender. A gente não pode sair daqui do que a lei deu. Não pode sair daqui da aliança que Jesus deu. Mas temos que entregar agora essa mensagem para esse povo pecador que está aí fora. E como vamos fazer isso? E é aqui que eu quero iniciar essa pregação com vocês. Falando que a lei de Deus nunca mudou em todos os tempos. Nunca mudou. Quando eu falei ali, consenso, eu estou falando consenso do Espírito. Vamos supor que tem que tomar uma decisão aqui, tá? Algo que nunca aconteceu. Vamos supor que a gente descobre que a Carol tem uma irmã clonada. Então, quando a Carol era pequena, sempre foi pequena, ainda é pequena, mas quando ela era menor, pegaram um pedaço da Carol e clonaram uma Carol, tipo ovelha Dolly. Não está na Bíblia isso. Como é que a gente lida com isso? Aí o povo vai embora, fica aqui eu, meu pai, Felipe e fica o Emerson. A gente senta aqui. E aí, o que a gente faz agora? O clone tem espírito? O clone tem alma? Como é que funciona? O clone peca? Mas o clone, ela age igual a Carol. A Carol mexe, levanta a mão. Cada levanta a mão aqui, é clone. Então a gente tem uma realidade que a gente não soube tratar. O que a gente tem que fazer? Ir na Bíblia, analisar o que está escrito e ouvir do Espírito Santo. O consenso da igreja é o Espírito Santo. Aí você vai falar assim, cara, nesse mundo que a gente vive hoje em dia, tem muita coisa que não está na Bíblia. Como é que a gente lida com isso? Igual. A gente vai para a Bíblia e ouve o consenso do Espírito Santo. E é simples. Porque a instrução já foi dada. Olha só que interessante. Eu quero ler com vocês o primeiro concílio dos apóstolos. Atos 15. Eu não vou ler o versículo 20, eu vou ler um pouquinho mais. Eu vou ler o contexto inteiro para vocês. Eu acho que é importante. Eu acho que esse texto talvez seja um dos mais importantes para a igreja, como regimento da igreja de Cristo na terra. A gente não tem que ficar discutindo, gente, teoria de gênero, não tem que discutir liberação de drogas, não tem que discutir poliamor, casamento de várias pessoas, nada disso. A gente só tem que conhecer o concílio. Atos 15. Olha só. O cenário aqui. Pedro vai lá e prega para os gentios. Gentios recebem o Espírito Santo. Opa! Quer dizer que eles têm o Espírito Santo? Paulo vai lá e prega para os gentios. Eles recebem o Espírito Santo. A igreja não sabe como lidar com isso. Porque a igreja foi treinada por quem? Por Jesus. E Jesus era judeu. E judeu fala para judeus. Mas o Espírito fala para qualquer cultura. O Espírito tem algo que chama-se multiforme graça de Deus. O apóstolo Paulo fala. Então ele consegue pegar a graça de Deus e revelar as diversas formas em que a graça de Deus funciona. Então a igreja sabe julgar coisas que os judeus não sabiam. Porque a igreja tem a multiforme graça de Deus. Então vamos ler o que aconteceu. Atos 15. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé uma pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos, sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos
para considerar esse assunto. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: Homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre eles a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou, e escutava Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, respondeu Tiago, dizendo: Homens e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios, para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado. Diz o Senhor, que faz estas coisas. Atenção, igreja, esse ponto é importante. Versículo 18. Conhecidas são de Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Aí, você vai descendo aqui, no próprio capítulo 15, olha só, versículo 23. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos aos irmãos entre os gentios, que estão em Antioquia e Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras, e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos, e guardar a lei. A lei. Não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemos, eleger alguns homens e enviá-los a vós, com nossos amados irmãos Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais, por palavras, vos anunciarão também as mesmas coisas. Versículo 18. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Entende isso, igreja? Pareceu bem ao Espírito e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes. Bem vos vá. Olha, interessante. Eu gosto da tradução da NVI, onde é derivada a fornicação da palavra original porneia, que é impureza sexual. Então fica assim, 3 coisas para tomarmos cuidado: comida contaminada pelos ídolos, imoralidade sexual, carne de animais estrangulados e do sangue. Gente, é simples. É simples. Quantas leis Moisés escreveu? Quantos mandamentos? 613. Jesus falou: ama a Deus de todo o seu coração, ama o seu próximo como você mesmo. Coração, alma e entendimento, e ama o seu próximo como você mesmo. Aí a igreja tem necessidade de dar mais detalhes para os que se convertem, e pede 3 coisas, só 3 coisas. Não pediu 613, pediu 3 coisas. 3 coisas foi pedido. Não comam comida sacrificada a ídolo. Simples. Não pega a pipoca, estão dando aí na rua. Não pega a comida de Cosme e Damião. É isso.
Eu estava lá em Singapura, eu vi um porco assado com um monte de incenso e o povo ajoelhando. Estava bem assadinho. Eu podia ter pego um pedacinho da pele dele, jogar um sal e comido. Mas aqui diz para não comer comida sacrificada a ídolo. É bem simples. Eu compro o meu porco e faço em casa, não é isso? Segundo, imoralidade sexual ou relações sexuais ilícitas. O que é relações sexuais ilícitas? Simples. O que não é o marido e a esposa num casamento, na direção do Espírito Santo, é ilícito. Aonde está escrito isso? Aonde? Aonde? Aqui, ó. Na lei. Ah, mas a lei é o Velho Testamento, é outra aliança. Não, ó. Você que está vendo pela internet. Quando os apóstolos falaram relações sexuais ilícitas, eles estão julgando o que aqui fala que é lícito. Eles não tinham outro livro. Entende? Não era uma revista da Capricho na banca de jornal. Não, é isso aqui, ó, que falava o que é lícito. Não é a Cosmopolita, mulher moderna, dirige sua vida sexual. Não é isso aí não. É aqui. Isso é lícito e ilícito. A avaliação está aqui. Está aqui. Não tem como jogar fora. E a terceira coisa, carne de animais estrangulados e o sangue. Pastor, onde eu vou achar carne de animais sem estrangular? Olha, eu não vou falar para você deixar de comer carne do seu açougue. Se você puder conversar com o açougue e saber como é que é feito lá, melhor. Entende? Aí eu vou falar assim, por isso que eu não como carne. Ó, Paulo também fala disso. Porque tudo isso aqui, Paulo detalhou, tá? Tudo bem que Paulo falou que quem tem a mente fraca não come carne. Mas não é, pode não ser o seu caso. Mas Paulo detalhou. Há uma diferença. Não comer carne e não comer carne de forma errada. A comida kasher, ou kosher, aquela comida que a carne ela é tirada do animal sem o animal sofrer, ela é mais cara, a gente sabe disso. Não é? Bom Retiro, Higienópolis vende, Morumbi vende. A gente sabe que é mais difícil. Mas você pode não comer o frango que é maltratado. Você pode. E você pode não comer sangue. Cara, mas eu gosto tanto do sangue pingando. Olha, os médicos falam que é ruim, eu só vou falar para você ler a Bíblia. Porque ele só te pediu 3 coisas. Que você não come o sangue. É uma delas. Só isso. Mas eu gosto de sarapatel, frango ao molho pardo. Eu gosto de chouriço. Lamento. Ó. Está escrito que não é para você comer. E Paulo detalha essas 3 coisas. É muito interessante, porque Paulo vira o apóstolo dos gentios. Ele vive no meio deles. E ele detalha as 3 coisas. Brevemente, não vou demorar muito. Vou detalhar as 3 coisas. Vamos lá. Usando textos de Paulo. A primeira, comida consagrada aos ídolos. O que Paulo falou sobre comida consagrada aos ídolos? Pastor, Paulo gastou tempo sobre isso? Paulo gastou tempo sobre isso. Você acredita? Porque só a instrução que os apóstolos, porque pareceu bem a eles e ao Espírito, só isso, né? Só esses 2. Só pareceu bem aos apóstolos e ao Espírito Santo. Mas isso aqui, alguns falaram assim, veja bem, né? Não é bem assim. Paulo falou. Olha o que ele falou. Ele falou que o ídolo nada é em si mesmo. A comida que consagraram o ídolo, nada é em si mesma também. Que se você comer, não te faz mal. Se você não comer, não faz bem. Tranquilo. Mas caso você tenha dúvida, não coma. Olha o texto que eu amo. Bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que aprova. Tem dúvida? Não faz. É para repetir? Bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que aprova. Romanos 14. Nós não vamos discutir. Se você quer comer, cara, consagra a Deus ação de graças. Ele falou que nós podemos comer tudo se consagrarmos a Deus com ação de graças. Consagra a Deus e come. Você não quer comer? Não julgue quem come. É isso. É isso que Paulo disse sobre a primeira parte. Sobre a terceira parte, vamos falar para a terceira? Não quero falar de sexo agora, vamos falar para a terceira? Na terceira ele fala, olha só, abstenham-se da carne de animais estrangulados e do sangue. Aí você vai ver o seguinte, o cara fala assim, mas eu gosto muito de chouriço, eu gosto muito de sarapatel. Júnior, eu sou baiano,
Sarapatel faz parte da minha raça. Ou então, repreende sua raça. Porque o texto diz para você não comer sangue. Mas eu gosto muito. Olha o que o Paulo disse. Olha que interessante. Que o bem que ele quer fazer, isso ele não faz. O mal que ele não quer, isso ele faz. Não dá vazão à sua carne. Para de mimar a carne e dá tudo que a carne quer. Mas eu quero. Então fala não para a carne. Aprende a jejuar. Aprende a orar. Aprende a falar não para suas vontades. Porque se a sua carne é o seu Deus, então espere dela a salvação, não de Deus. Paulo deixou claro isso. Que tudo que nós colocamos em prioridade acima de Deus é ídolo. E o terceiro item, o que Paulo falou? Paulo foi tão claro para falar que, assim como os idólatras, os adúlteros, os fornicadores, todos que cometem imoralidade sexual não herdarão o reino dos céus. Paulo não falou que não era bom, tá? Igual o da carne, da comida consagrada. Ele falou que não herdarão o reino dos céus. Em Romanos 1 ele chega a falar que se embriagaram em sua própria sexualidade, quer dizer, estão ali dando vazão à sua carne. E Paulo fala, não herdarão o reino dos céus. Cara, mas o cara, é linda a história de amor dele, ele tem 3 mulheres. Olha, ele amou 3 vezes. Lamento, o texto está escrito que não é permitido. Porque o texto está escrito que a imoralidade sexual, conforme está escrito aqui em Levítico e Deuteronômio, era para ser levada a sério. Só isso. Não pediu muito. Porque no momento que o sexo convencional não é mais suficiente, não tem nada a ver com sexo. Tem a ver com libertação. Tem a ver com o demônio dentro de você. Tem a ver com a quantidade que você viu filmes impróprios e te desperta desejos que Deus não quer que você tenha. Entende isso? Não, mas ela tem 2 maridos, mas eles se entendem. Ó, aqui está escrito que não. Está escrito que não. Tem loucura de países liberando o sexo com um cachorro. Tem cara querendo casar com a mãe. Tem cara querendo casar com a mãe. Mas aqui diz que não pode. Entende? Nós não somos animais que vamos corresponder a todo desejo absurdo que demônios colocam em nós. Nós não somos. Nós somos pessoas racionais, que têm domínio sobre seus próprios desejos. Entenda isso. Essa semana saiu no jornal. A menina tinha um casamento aberto com um rapaz, e nesse casamento o rapaz chamou o pai dela a participar das relações. E falaram, liberdade amorosa do casal. É? Aqui, ó, liberdade do cão. Porque aqui diz outra coisa. E a definição de imoralidade sexual não é da sociedade, não é do tempo, é daqui. Porque quando escreveram lícitas, estavam falando de, sabe o que é lícito? É o que está na lei, e a lei está aqui. Não caia nessa que dizem que a Bíblia não tem que avaliar, não tem que considerar o Velho Testamento. Tem sim. Quando os apóstolos escreveram isso, eles estavam olhando para licitude. Aqui, ó, lei. Lei. Ele podia ter dito, ó, vamos pedir para eles guardarem o sábado. Vamos pedir para eles, ó, para eles cultuarem no templo. Podia ter pedido 613 leis, gente. Mas não pediu. Pediu relações sexuais ilícitas. Não façam. Está aqui, as ilícitas. Listadas aqui. Listadas aqui. E aqui fala, sexo entre irmãos, entre pais, entre vizinhos, entre várias pessoas do mesmo sexo e outro sexo, do mesmo sexo, misturados. Está tudo aqui. Eram previstas. Se Deus não se importasse com isso, não estaria ali, no concílio. E os apóstolos deixam claros, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo pedir essas 3 coisas. E quando Paulo vai detalhar, Paulo vai chamar de imorais os que tais coisas praticam. Paulo vai falar que até falar dessas coisas era pecado. Entende? Paulo fala que falar do ato sexual incorreto é pecado. Entende isso? Deus é uma pessoa. Lembra no primeiro slide? Deus é pessoa. Ele tem personalidade, ele tem opiniões. Talvez ele goste mais de lasanha do que de nhoque, não sei. Mas ele é uma pessoa, ele tem gostos. Jesus era judeu. Ele trouxe uma mensagem clara aos judeus.
E Ele enviou o Espírito Santo para estar na igreja, dirigindo a igreja, para adaptar para os gentios. E a instrução de adaptação é essa. Olha, não tem como você correr contra a palavra de Deus e achar que ela altera. A palavra de Deus é uma rocha. Sempre se bater nela, você se machuca, ela não. Ela é firme. Deus nunca mudou. Amém, igreja? Amém? Nós temos que ter essa base firme. O concílio é para nós. O concílio de Jerusalém é para nós. A sua felicidade depende só de Deus. Não depende de satisfazer as vontades da sua carne. Então, chega de chouriço, sarapatel, molho pardo. Chega de relações sexuais que a Bíblia não espera de você. E tenham mais carinho pelos animais. Eu interpretaria dessa forma esses 3 textos. Não é? Para quem não sabe, eu vi uma matéria sobre isso. As vacas e bois que morrem, de acordo com a cultura judaica, não sentem nada de dor. 0 dor. Nem sabem que morreram. O boi, quando vai morrer, se ele sabe que ele vai morrer, ele libera uma enzima no corpo que vira uma toxina. A carne nem fica tão boa, porque fica contaminada com isso, e a gente come. Até isso Deus avisou, e o povo não quis ouvir. Até tratar os animais com decência e respeito, Deus quis. Isso aqui é para nós, gentios, hein? Amém? Vamos orar? Se você ouviu essa palavra, ela faz sentido para você, você quer conhecer o que Deus tem para você, andar longe dos limites, não tão perto assim dos limites para não sair fora deles, eu quero te apresentar Jesus. Quero que você entregue sua vida ao Senhor Jesus, que você conheça Ele como Senhor e Salvador da sua vida, para que seus pecados sejam perdoados e você conheça a salvação que há em Jesus. A vida eterna começa aqui, a partir do momento que nós entregamos nossa vida a Ele, para que sejamos salvos. Então eu quero orar por você que agora quer entregar sua vida ao Senhor Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos que cada vida agora, Pai, que está se rendendo ao Senhor, venha te conhecer a cada dia mais, Senhor. A tua palavra diz que se nós andarmos, Pai, nos teus caminhos, se nós anunciarmos as boas novas, fazermos discípulos, o Senhor estaria conosco todos os dias, até o final dos tempos. E nós queremos, Pai, estar contigo todos os dias, fazendo a tua vontade, trazendo o reino à terra. Então te pedimos, Pai, que não falte sua presença conosco nenhum dia. E para isso, Pai, que possamos fazer aquilo que é a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Se você atendeu esse apelo, se você fez essa oração comigo, comente aqui embaixo nos comentários do vídeo para que a gente possa ter contato com você. E procure. Há pastores disponíveis aqui para te discipular, te acompanhar e te aconselhar. Deus abençoe.